A gravação foi iniciada. Tá, ok. Bom dia a todos. Hoje, dia 7 de outubro de 2022, 8 horas e 32 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, e especialmente a doutora Sulamita, que está substituindo o doutor Carlos, doutor Leiner, que está pelas contribuintes aqui para fazer sustentação oral, e pela DRF, doutor Rodolfo, além do doutor Walter e doutor Rafael, titulares desta Câmara. Vamos iniciar o julgamento, são dois julgamentos de ITCMD, de minha relatoria. Iniciar pelo julgamento tanto um quanto o outro julgamento, eles são conexos, né? Tratam da mesma matéria. O AIM 4.140.608, Mendel Schurz, desculpa a leitura, né? E o outro é o 4.140.779, Rafael Steybrooks. Ambas as acusações são de deixar de pagar ITCMD. Vou passar a leitura aqui do relato. Deixou de pagar ITCMD no valor de tanto por omissão devido pela doação recebida da Fundação Doyle, localizada no Panamá, na qualidade de donatário, cujo fato gerador ocorreu em 22/3/2016, conforme se comprova pelas cópias dos documentos. A questão é simples, tá? É uma doação da Fundação Doyle, doação em que a fundação ela foi criada por propósito específico para fazer essa doação de cotas da empresa. Deixa eu só retomar aqui. Tá, eu vou esperar fazer a sustentação oral e aí eu passo a leitura do voto para ficar mais contextualizado. Fica à vontade, doutor. Senhor presidente, que é o próprio relator, senhores juízes, bom dia. Antes de iniciar aqui a sustentação oral, eu queria colocar um ponto, porque tem uma preliminar de pedido de conexão, porque assim, são diversos autos de infração e o primeiro já foi julgado pela 3ª Câmara e tem mais 3 para julgar lá, ainda pendentes de julgamento, e os autos de infração são idênticos, só mudam as pessoas. Então, eu queria saber se esse pedido vai ser analisado de forma antecipada ou se não. Esse pedido de conexão foi feito quando, doutor? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Logo que entrou na pauta, a gente... Acho que um quando distribuiu e outro quando entrou na pauta. Então, eu não vi esse pedido de conexão, tá? Então, o que acontece? Eu já adianto meu posicionamento, que eu estou convertendo o julgamento em diligência, tá? Com relação ao pedido de conexão, a presidência é que tem que deliberar se existe ou não conexão. O maior problema é que um processo já foi julgado. O que eu me recordo, acho que é da 3ª Câmara, né? E teve um outro processo também, que é da 10ª, eu sei que é do doutor Ramon, que ele foi convertido em julgamento em diligência. Então, assim... Lá eles... Eu fiz a sustentação, só para esclarecer, lá também fiz a sustentação oral. Eu não fiz a sustentação oral, na verdade, eles deixaram para analisar essa questão, né? Quer dizer, o relator foi contra, tá? Mas como a questão é uma competência da presidência, eles resolveram primeiro fazer essa diligência para depois resolver essa questão, né? Mas daí eu não sei, por isso que eu estou falando se vai resolver esse pedido primeiro, que é uma preliminar aí até de competência, né? Não, eu não vou, assim, nesse momento, deliberar sobre a competência, sobre a diligência, mesmo porque, assim, para mim, como o processo já foi julgado, na época que eu trabalhava na assistência, os pedidos de conexão e que os processos já tinham um processo de julgamento, como ele já tinha sido julgado, como ele estava em descompasso com os demais, a presidência sempre tinha a posição de não dar conexão, né?
Se o processo tivesse sido distribuído no momento da distribuição, tivesse pedido a conexão e nenhum dos processos tivesse sido julgados, aí, mas o problema é que na leitura do recurso ordinário, eu não vi nenhum pedido de conexão. Se eu já tivesse visto, eu já teria colocado na pauta já para conexão, né? Entendeu? Porque, na verdade, assim, os processos andaram diferentes, né? Não dava para a gente fazer pedido de conexão, porque, assim, foi tudo praticamente, assim, distribuído agora. E, assim, de fato, teve um julgamento lá, que daí a gente chama de prevenção, né? A Câmara está preventa. Mas tem mais 2 iguais esse daqui, pendente de julgamento também, lá naquela Câmara. Lá, Então, não, assim, na na terceira? terceira Câmara. Não, porque eu tinha visto, é que eu não tenho mais anotado, né? Depois que eu acabei fazendo, eu pesquisei, e eu lembro que tinha. A maioria dos processos estão comigo. Um processo estava pendente de distribuição, que me parece que foi distribuído para o doutor Carlos agora, ele está com 2. Um processo estava com o doutor Ramon, e a processo da terceira Câmara já tinha sido distribuído e julgado, entendeu? Esse processo que foi julgado, ele seguiu na frente primeiro. E quando eu peguei o processo, eu olhei e falei, olha, não tem pedido de conexão nenhuma na peça recursal, né? Então, assim, só veio agora, né? Então, eu vou manter o voto pela diligência. E aí, eu resolvo pedir, a Câmara delibera no retorno da diligência, né? Eu proponho dessa forma. Agora, eu abro para discussão para os demais, né? Então, porque, assim, foram... Só para esclarecer, a diligência seria para quê, É senhor para a presidente? Procuradoria, doutor, nos mesmos termos que o doutor Ramon propôs, Entendi. entendeu? É só para esclarecer a questão do mandado de segurança e da Isso, posição da STF. da posição do STF. Entendeu? E mesmo já adianto desde já que a doutora Sulamita está aqui em substituição, né? Que quando do retorno da diligência, se houver mudança de composição da Câmara, eu delibero novamente a respeito dessa questão da conexão, né? Pedido de conexão. Porque como eu já havia adiantado, né? No recurso ordinário não foi colocado, né? Não foi inserida esse pedido de conexão, então, assim, até resto prejudicado agora, né? É porque não tinha a Câmara preventa ainda, né, senhor presidente? Por isso que não foi feito. Foi feito lá atrás. E, assim, são 24 autos de infração, né? Então, São 24? Eu achava que eram... Não, eu pesquisei. Eu fiz uma pesquisa, eu achava que eram uns 11. são 24. Assim, são 22 e 2 em duplicidade, né? Um em duplicidade já foi julgado pela Câmara Superior, inclusive, já foi cancelado. Tem esse da terceira Câmara e tem mais 2 lá na terceira Câmara também pendentes de julgamento. Além do que já foi julgado. Além do que já foi julgado. Entendi. Bom, Agora, eu não sei, assim, além da diligência, assim, tem outros, assim, tem outras situações aí para cancelar a autifração, não sei se daí eu faço a sustentação oral ou se depois ela vai ficar prejudicada depois que voltar da diligência, acho que daí abre novo direito, eu não sei. Não, assim, a legislação fala que a sustentação oral, uma vez feita, ela na segunda pauta não tem, mas a Câmara aqui, ela não tem, não é tão rigorosa nesse sentido, né? Então, no retorno também eu abriria novamente para fazer sustentação oral, né? Sem problema, né? E aí isso eu poderia retomar essa questão da conexão. E até lá, ali até o retorno também eu tenho mais 3 processos da mesma contribuinte, da mesma contribuinte não, né? Dos mesmos outros donatários, né? Então a gente pode decidir aqui também, se for o caso, de mandar para a presidência para deliberar sobre a conexão. O doutor Rafael tinha levantado a mão, doutor Rafael, fica à vontade. Meu questionamento é mais assim, tem a relação desses processos todos que estão em conexão? Porque eu vejo ali no seu pedido, você fala só de 2 ali, né? Você quer a conexão só desses 2? Você citou 24 processos? Não, é que assim, o que a gente considera, né,
é que assim, o primeiro julgamento torna a Câmara preventa, né? E lá já tem 2 pendentes. Então, não só aqui nessa Câmara, mas para todos os outros que foram já distribuídos, tem alguns que nem foram distribuídos ainda, né? A gente está fazendo pedido, né, para que seja aceita a conexão. Então, todos estão lá. Mas, assim, nada impede de eu trazer a lista aqui dos autos de infração, em que quais câmaras estão, né? Eu estou entendendo que seria uma conexão de todos os 24, em última instância, né? Que você pediu só 2 dessa vez, mas... Na verdade, seriam de 22, porque 2 foram em duplicidade e daí com outros argumentos, tá? Esses 22 foram feitos pelo mesmo fiscal, tá? Tiveram o mesmo trâmite, apesar de um andar um pouco mais para frente e outro para trás. As decisões da DTJ, apesar de serem de turmas diferentes, foi aproveitado o mesmo voto, elas são praticamente idênticas, tá? Os acórdãos. Então, é isso. Agora, esses outros 2, apesar de ser... Daí é duplicidade, né? E foram outros argumentos e outro fiscal, porque esses 2 foram feitos em 2019 e os outros 22 foram feitos em 2021. Entendi. Não, eu só estava verificando isso porque, doutor Silvio, eu penso que isso é uma questão que vai ser decidida pelo presidente do tribunal, né? A conexão desses processos todos. Eu entendo que não seriam só desses 2 que constam dessa petição, mas seriam de todos os 22, né, que de algum modo estão conexos. É isso que eu estou entendendo pela argumentação do senhor. Né? A gente fez pedido em todos os autos, tá? Desculpa, doutor Rafael, a gente fez pedidos em todos os autos, dos que já foram distribuídos, né? Dos que já foram distribuídos. Os que ainda não foram distribuídos, não foi feito o pedido, né? Mas vamos fazer, né? Assim, na verdade, se tivesse, antes da distribuição, eu já teria feito o voto nesse sentido mesmo para decidir isso daí. Na verdade, a gente não teve assim, o timing, né? Porque quando a gente interpôs os recursos, não tinha ainda distribuição e julgamento, né? Foi isso. Tá, eu vou... Tem algum problema se eu alterar o voto aqui, doutores? Você vai botar para converter para diligência para a presidência para analisar a questão da prevenção, né? Porque senão fica meio estranho, né? Porque eu achava que tinha 11, mas tem 22, então assim, aí vai essa Câmara, não consulta a presidência acerca da diligência. E aí as outras vão lá e caminham para isso daí, né? Principalmente aquelas que não foram distribuídas ainda. Capaz do relator já pegar e já fazer, né? Entendeu? Então, uma dúvida. O pedido de conexão, em última instância, vai ser para conectar todos os 22 ou são conexões isoladas que o doutor vai pedir? Não, na verdade, a gente está pedindo para fazer a conexão de tudo, né? Porque eu penso assim... não faz sentido, né? Eu pedi a conexão de um aqui, outro ali, não é? Perfeito. Eu acho que a principal coisa é essa. A gente deveria converter para diligência para a presidência, já solicitando que fosse analisado o conjunto todo, né? Eu posso estar enganado, eu bati o olho rapidamente aqui, eu não vi que o pedido tratava da conexão de todos os 20, não achei a relação dos autos aqui na petição de folhas 500 e 16. Eu não fiz, assim, eu não coloquei a relação aqui para vocês, porque, assim, tem outras câmaras, né? E, assim, por exemplo, a Câmara que converteu em diligência para perguntar do mandado de segurança da questão do STF, falou que naquele momento não ia analisar a questão da conexão e que preferia fazer a diligência. Então, assim, eu não tenho, né, cada um decide de uma forma, infelizmente, né? Então, eu não consigo fazer o pedido aqui para abranger todos, né? Acho que nem existe essa competência. Não seria de abranger todos, né? Porque, na verdade, não seria para trazer para esta Câmara, se vai estar uma Câmara preventa, se vai ser a conexão de todos, vai ser uma decisão do presidente do tribunal que vai analisar essa questão e vai, sendo, por exemplo, a terceira Câmara preventa, ele que vai fazer. Então, o que eu penso é o seguinte, para que esse processo facilite, para todos os 22 autos, eu penso que a contribuinte precisaria peticionar a relação de todos para fazer essa conexão. Eu acho, doutor Silvio, que talvez fosse o caso de converter em diligência para a presidência, sim, dentro dessa situação, sabe? Para que não fique esparso. Porque daí, lá na assistência, vai ser analisado o conjunto. Todos eles vão ser pegos para discutir com o presidente e verificar a conexão. Não sei se o senhor concorda, doutor Silvio.
Então, essa ideia. eu vou fazer o seguinte, então, eu vou alterar o voto, e aí eu vou só pedir para aguardar aí uns 5 minutinhos, faço um voto simples, vou pedir de conexão, né? Mas é porque, assim, a situação é meio complicada, né? Porque antes da pandemia, nesses casos, eu vou falar aqui, doutor Lehner, que eu trabalhei na assistência, né? Tribunal, então era o tipo do caso simples, que a pessoa ia lá e despachava com o presidente, e aí puxava todos os processos e já fazia, já dava conexão ou não dava conexão, e ou distribuía livre ou não distribuía livre, entendeu? Mas eu vou acolher aqui a Assim, sugestão do Dr. Rafael, se for mas, o mas caso, senhor presidente, assim, a gente pode tentar ir uma audiência com o presidente do TIT, daí leva a relação, explica a situação, eu porque acredito assim, que, assim, como o negócio é simples, poderia até fazer uma relação e mandar via e-mail para ele, tá bom. entendeu? Porque aí antes da distribuição, se peticionar em todos os processos e mandar via e-mail falando que tem uma petição nessa relação que pede conexão para que seja dada a prevenção à terceira Câmara, ele pode ir lá e de posse disso daí, ele pode ir lá e dar o start para a assistência analisar, né? Doutora Sulamita e doutor Walter, tem alguma posição em converter o julgamento para a presidência deliberar acerca da conexão? Não? Estou de acordo. Tá de acordo? Tá. Então eu vou pedir aqui só alguns minutos aí, tá bom? É que eu também não tinha visto, doutor Leite. Se eu tivesse Não, não tem visto antes, problema. eu já teria conversado com o senhor e preparado aqui o voto aqui. Só um minuto, por gentileza aqui. Tá? Vou só fechar o microfone, qualquer coisa é só me chamar. Eu só colocar uma ressalva, presidente, antes de fechar o microfone, que o próximo caso é idêntico, né? O 1 e o 2 é idêntico. Isso, não, vai ser para os dois, então fique tranquilo. Eu já vou, doutor, doutor Carlos, ele tinha pautado para a semana que vem o dele também, né? E eu já vou adiantar essa situação também, porque ele acho que ele também não viu, porque ele já tinha feito o voto, ele pediu, teve que viajar hoje, teve que se ausentar, ele pediu para pautar esse processo, né? Mas eu vou dar uma adiantada com ele, tá? Obrigado.
Vou passar a leitura aqui do primeiro voto. Passar a leitura direto do voto a partir do item 10, tá? O AIM contém acusação de deixar de pagar ITCMD. O item 3 das observações informa que, por conta do mandato de segurança número tal, o presente AIM está sendo lavrado com sua exigibilidade suspensa. Na sessão de julgamento de 7/10/2022, o ilustre patrono inicialmente informou que apresentou petição na qual requer conexão dos presentes autos com outros AIMs lavrados. Também, no pedido de conexão, alega-se prevenção da colém da terceira Câmara Julgadora, tendo em vista que a mesma, segundo o patrono, foi a primeira a deliberar sobre a matéria. Considerando que cabe à presidência deste título deliberar acerca do pedido de conexão e prevenção, opino pela conversão do julgamento em diligência para análise do aludido pedido. Antes posto, converto o julgamento em diligência para a presidência para análise do pedido de conexão interposto pelo contribuinte. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos passar a votação, encerrar os debates. Mendel, o primeiro processo vai ser Mendel, tá? A IM 4-140-608. Vou fazer a alteração do voto do Rafael, doutor Leiner, e o outro processo já está encerrado, tá? Só um minuto, por gentileza. Está registrado o voto do contribuinte Rafael Steybrooks. Peço para que todos confirmem presença. Processo do contribuinte Rafael Steybrooks, AIM 440.779, também convertido em julgamento em diligência, tá? O julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Doutor Lery, não tem problema se no retorno eu posso fazer o seguinte, os demais processos eu estava pensando se eu aguardaria o retorno
mas para facilitar, eu também vou pautar eles mais à frente e vou converter todos em dirigência também para a presidência. Porque Bom, senão... Tá? Não, claro. Senhor presidente, para facilitar, eu vou acatar aí a sugestão e fazer o pedido direto para o presidente, já informando todas as petições que eu fiz em todas as câmaras. E aí talvez vá num caminho mais rápido aí uma ordem e quem sabe a gente ganha tempo, né? Ou se não, também, assim, com o processo eletrônico, a gente acaba baixando o arquivo e a gente trabalha com ele, né? Se o senhor quiser também, o senhor pode ver o relator e mandar um e-mail para o relator, para ele se atentar aí ao pedido, né? Porque aí ele... às vezes a gente olha o processo e vem petição extemporânea e a gente não vê mesmo. No dia da sessão é que a gente acaba descobrindo, né? Pois não, doutor Rafael, fica à vontade. Minha sugestão seria de peticionar em todos, né, de preferência listando já a relação de todos os autos. Realmente, se o processo já foi distribuído, entrar em contato com o relator e também mandar um e-mail para a presidência para que fosse analisado, se for o caso, até despachar com o presidente do tribunal, mas eu acho que não vai ser necessário, basta o senhor mandar um e-mail relatando essa situação, alertando desse ponto que a gente vai direcionar lá dentro do tribunal. Fica tranquilo que, assim, segunda-feira eu também vou estar, eu tenho que ir lá no TIT entregar os processos físicos. Se o presidente estiver lá, eu converso com ele e mesmo com a diretora adjunta, já adianto a situação para que eles tenham um andamento mais rápido e ajudar também o doutor, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Eu Bom que dia a todos. agradeço. Tenham um bom dia. Pedir para todos aguardarem para encerrar a transmissão. Hélio, por gentileza, pode encerrar a transmissão, fazendo favor, e a gravação?